Fala, Yara Soares. Estava pensando aqui, eu vi um episódio onde o sogro ele cobrou o dote de uma moça africana, né? Que era a filha dele. Só que o dote era o gado. Então o que que eles fizeram? Então ele cobrou um dote muito alto e o genro ficou sem as vacas, né? Ou seja, foi um sogro tolo, porque, no caso, se o genro era tão próspero, significa que ele poderia ter deixado o gado nas mãos do genro e dito o gado do dote e cobrado o rendimento do que das 50% do rendimento daquele gato, ou 30%, né? Porque tem outras despesas. 30% seria o ideal. E aí eu lembrei, tem aquela história de Jacó, né? Pois é, então se você pensar que o mundo, ele não suportará ah, as questões ambientais, porque nós estamos agora em 2022, não dá para as nações ficarem isoladas. Primeiro, porque uma barreira que precisa ser rompida, que é o idioma, né? E tem muitas tribos espalhadas. E é, tem a questão que o mundo tem uma moeda única, né? Que é a água. É a água e a gente pode dizer a terra. Então, isso nos traz uma reflexão olha só, se o mundo ele vai ajustar o seu sistema bancário, o mundo já está fazendo isso, talvez não tenha como reverter esse sistema, mas você pode ampliar, tá? Então vamos imaginar assim, se você pessoalmente fosse um banco. Tem a questão da saúde mundial também, que é importante. E nessa questão da saúde mundial e da questão ambiental, a questão a questão bancária, a questão do dinheiro, das pessoas terem dinheiro e do dinheiro surgir, é necessário, né? É, então, então, depois do coronavírus, nada mais será como antes, né? Então, depois, nada mais será como antes. Então, olha só, é, e é engraçado, né? Aí eu fiquei pensando assim, ó, olha só, é claro que o exemplo é simples, mas é o que é possível fazer, porque as pessoas precisam de um dinheiro inicial, né? Imagina se o indivíduo ele tem 50 animais ou 100 animais, seja cabras, vacas, enfim, o que for, camelos, ou outros bens, por exemplo, pedras preciosas, joias, tudo isso é dinheiro. Então o dinheiro vai surgir, né? O dinheiro vai surgir. Então, se você fosse um banco e você não precisasse do país, né, do país, da nação, para entrar e agregar essas pessoas, né, que não tem um banco. O que você faria para romper a questão territorial,
a questão do idioma, porque é preciso você desenvolver uma forma de alcance, né? E as pessoas têm que ter um acesso, então o acesso por biometria, que é a identidade. Então começa por aí, porque os governos têm que disponibilizar para essas tribos uma forma de identificação, eles têm que ter documentos. Olha só. Pois é, né? E os postos bancários nesses lugares? Eles poderiam ser móveis. Pois é, então o dinheiro ele vai ser cartão, né? Bem como é necessário os postos de combustíveis nesses locais, com conveniências, etc. E até agências, né? De correio e bancária. E de saúde, pequenas farmácias. Pois é, mas eu tô falando aqui da questão bancária. Então imagina assim, o indivíduo ele tem 100 animais e aí ele vai no banco e ele não tem dinheiro, porque ele é de uma questão tribal, né? O que que o banco pode fazer por ele? O banco vai dar um crédito para ele equivalente ao valor de animais que ele tem, vai fazer como se fosse um sogro sábio e vai cobrar uma taxa mínima, né? Do que então é um crédito, na verdade, é um dinheiro. Enfim, muitas coisas têm valor. Por exemplo, os indivíduos têm artesanatos, têm móveis, têm joias, medicações. Só de você existir, você já tem valor, né? Então isso ia modernizar muito, né? Então, então nós vivemos em um cenário que não é muito promissor com relação. E a Bíblia fala assim que nós viveremos ruídos de guerra, né? Etc, etc. Então nós temos uma questão de fronteiras. Então, se você fosse um banco e você não dependesse dos países e nem da oscilação da moeda, como se faria algo assim? Então, como seria isso? Porque, por exemplo, saindo daquela fronteira ou dentro daquela fronteira, o seu dinheiro tem que valer. O que eu estou dizendo aqui realmente, eu gostaria até de saber. Vocês entenderam? Então, estamos fora de um conflito bélico. Qual é o valor do dinheiro? O valor real do dinheiro. Dá uma pausa aqui. Por que que eu falo isso? Porque não dá para o mundo ignorar essa questão das fronteiras. Porque se nós não ajudarmos eles lá, muitos de nós não querem eles vindo para os nossos países, né? Indo para os fugindo dos seus territórios, né? Então, na paz deles nós teremos paz também. Então, nós temos que ter a consciência
que alguém tem que fazer esse trabalho. E, no caso, são os bancos, porque, primeiro, é uma oportunidade e também é claro que é uma questão também de coragem, né? E também o Estado, a nação, primeiro os bancos eles vão ter que começar sozinho, né? Praticamente contra a lei, mas lógico dentro da lei, né? É um ato de coragem, né? E com a consciência que estão sendo convenientes de acordo com as necessidades do futuro. Então, mas é necessário que os bancos centrais cooperem, né? Pois é, mas como se geraria esse crédito, né? Então, isso geraria muita riqueza. O que eu estou dizendo é que um conhecimento, eu gostaria de ter esse conhecimento exato, porque a ideia, embora a ideia é ótima, né? A ideia é excelente. Que as pessoas venham a ter dinheiro. Então o mundo inteiro ganha com isso, né? E aí nós temos, aí a gente pensa assim, a gente lembra daquele texto lá de Neemias, aí Neemias disse assim, o texto diz assim, e muitos se irritaram por alguém procurar o bem de Jerusalém e tal e tal. Então, e aí eu fico pensando assim, ó, por exemplo, você sabe que a população negra é a maioria no mundo. Então, algumas pessoas têm aquela ideia da supremacia racial. Muitas, existe um sentimento oculto de que o negro ele precisa morrer, o negro ou as pessoas que são coloridos. Então, isso é real. Talvez até pelo fato desses países serem assim, seja uma forma de matar ou de impedir, vamos colocar assim, impedir, né, a proliferação da raça negra. Pois é. Tem a questão que algumas moedas elas precisam se estabilizar com relação ao preço do ouro e do petróleo. Na verdade, assim, as riquezas que mais tem no país, né? Que hoje, na verdade, supondo que o gás natural substitui o ouro com relação, entendeu? E tem várias e várias outras coisas, né? Então, tem empresários, tem pessoas sonhadoras que poderiam criar cidades, né? Cidades nesses lugares, planejar cidades. Aí o que que acontece? Para que isso aconteça, o governo precisa ceder a terra. E as construtoras têm que conseguir fazer em tanto tempo e, e ou ceder doar aquelas moradias, ou em alguns casos, pode ser os dois casos, vender, né? Então, e tem a questão da saúde. Então, tem
Mas tudo isso passa por uma questão de você ter uma infraestrutura que tenha, por exemplo, como abastecer um ônibus, como abastecer uma ambulância, um carro a longas distâncias, tem que ter as estradas. Pois é, né? Então, simplesmente de empresas variadas, de vários setores, de engenharia e etc, etc. Você não precisa, as pessoas não precisam ser de lá do país, pode ser de outros países, mas que ofereçam esses serviços para o governo. A questão das farmácias, né? Rede farmacêutica. As redes farmacêuticas, elas precisam entender que onde já está saturado, não precisa mais a presença maciça. Precisa da presença onde não tem. Pois é. A quem enviarei? Quem? Então existe uma questão da corrupção na África, né? A corrupção é muito alta. Então, ao mesmo tempo que tem muitas riquezas, tem muita corrupção. Muita feitiçaria também, né? E a questão dos bancos lá tem a questão de juros muito elevados, muito elevados. Então, uma empresa que conseguir uma empresa de cartão de crédito de dinheiro, um banco que conseguir conquistar a confiança desses países, né? É um homem, são pessoas milionárias, né? Já começa pequeno e vai ser milionário. Tem aqui Ezequiel 18. E aí o que que acontece? Quando outros bancos entram no país, acontece o seguinte: você meio que impede alguns excessos do governo, entendeu? Na questão de tributos, né? Então você meio que começa a influenciar positivamente na questão da inflação. Pois é, meu Deus. Então nós temos um problema, que é a imigração. A imigração vai acontecer no mundo por causa das questões ambientais, por causa das questões de conflitos e por causa das pestes. Olha só. Então recebi novamente a palavra de Jeová, de Jeová. O que significa este provérbio que vocês citam na terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas foram os filhos que ficaram com gosto azedo na boca.
Tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor Jeová, vocês não citarão mais este provérbio em Israel, pois todas as almas pertencem a mim, tanto a alma do Pai como a alma do Filho pertence a mim. A alma que pecar é a que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é justo e certo. Ele não come sacrifícios idólatras nos montes, não ergue os olhos para os ídolos repugnantes da casa de Israel, não comete adultério com a esposa do próximo, nem tem relações com uma mulher menstruada. Não maltrata a ninguém, em vez disso, devolve o que toma dos seus devedores, como garantia. Não rouba a ninguém, em vez disso, dá seu próprio alimento aos famintos e veste os que não têm roupa. Não empresta cobrando juros, nem visando lucro. Em vez disso, recusa-se a agir com injustiça. Julga com justiça as questões entre um homem e outro. Vou dar uma paradinha aqui. Aí eu tô lembrando assim, a quem enviarei? A quem? Aqui no Brasil. E aí eu fico pensando assim, poxa Deus, aqui a gente tem tanto cimento, tanto material de construção, ferro, ferragens para obras, infinidades. Poxa Deus, por que que a gente não monta lá, nesses países, uma distribuidora dessas coisas, uma grande distribuidora? E aí a gente tem uma empresa aqui chamada Votorantim Metais. E ela fabrica várias e várias coisas, inclusive cimento, né? E tudo para referente à obra. Inclusive o papel para escrever. Então, e cimento, que é o carro-chefe da Votorantim, né? O cimento e o zinco. Então, a gente tem uma empresa que poderia abrir, como se fala, franquias de distribuição de materiais. Por exemplo, em países africanos chama Votorantim Metais. E tem outra empresa que poderia fazer parceria com ela, que é a Gerdau. Então, essas duas gigantes, e aí tem outras empresas de cimento, chama Cauê, etc, etc, etc. É claro que tem que ter um estudo do que é mais adequado para cada território, mas inicialmente são franquias de distribuição. Então, se um empresário lá falar assim, o empresário ele vai lá no governo local e fala assim, me empresta 1 hectare de terra. A terra vai ser do governo, mas a terra me arruma 1 hectare. Aí você vai e fala assim, nós vamos montar uma franquia de materiais de construção, né? Um exemplo aqui. Mas poderia ser outra coisa, por exemplo, poderia ser uma rede de distribuição de medicação, de farmácia, por exemplo. Poderia ser outra coisa. Então, se o governo empresta o terreno, fica muito mais fácil, né? E entende o que eu estou dizendo? Então, o próprio governo ganha com isso. Então, no caso aqui da Votorantim, da Gerdau, uma aliança entre as duas empresas fariam franquias de distribuição desses materiais em países asiáticos e países africanos e etc, etc. Então seria uma franquia com um novo nome. Poderia ser
Poderia até ter o nome de uma revista, né? Vogue. Então, a Vogerdal, Fotogerdal. Então, uma empresa uma franquias de distribuição, né? Então, uma franquia em cada país. Essa ideia é magnífica, né? Então, vamos pensar assim, ó, que a empresa ela vai abrir essa linha de negociações. Então, se um empresário, um homem brasileiro, ele quiser investir nessa questão, ele vai injetar um capital de participação de lucro nessa, nessa junção de franquias para este setor de trabalho, que é rede de distribuição e logística. Então, seria um investimento de participação de lucro, né? Que inicialmente vai ser pequeno, mas depois com o tempo vai se valorizar. Então, supondo o empresário ele quer investir R$ 500.000, US$ 500.000. Ele quer investir R$ 1 milhão, US$ 1 milhão. Isso é maravilhoso, né? E é de muita utilidade, compreende? Muita utilidade mesmo. Por exemplo, vamos pensar assim, ó. Se você pudesse distribuir água, e aí você vai vender água, tá? Que não necessariamente precisa ser água mineral, mas uma água que seja tratada, porque nem toda água nem toda água precisa ser mineral. Na verdade, toda água é mineral, mas desde que a água seja uma água tratada, compreendeu? Aí você tem que vender essa água. Como você faria para vender essa água? Será que uma franquia é. Isso é muito interessante, muito útil, inclusive. Mas para isso precisa sonhar, né? Precisa ter executivos que estejam comprometidos não em viajar. Eles têm que ir trabalhar. Tem que ser pessoas astuciosas que, que estão ali com o objetivo claro de ganhar dinheiro, né, naquele país e também gerar riqueza para o país. Então, é um dinheiro que vai e volta, tá? Vamos continuar aqui a leitura, rapidinho. Mas eu estou dando essa ideia porque é uma ideia fantástica e quem quiser colocar em prática, a Gerdau e a Votorantim, eles mesmos podiam se reunir e fazer isso, viu? Nossa, monta uma estrutura assim, uma espécie de atacadão, assim, ó, em coisas de segundos, em coisas de dias. É só o governo ceder o local. Então, a própria empresa entra em contato, por exemplo, com os países, né? Isso é maravilhoso. E aí os países têm que estar abertos a essa negociação. Executivos da Votorantim, enfim. E aí tem que ser uma recepção adequada, uma coisa séria. Porque ali vai gerar empregos, né? Para aqueles países e também vai ajudar em uma construção de uma nova sociedade mais moderna, mais ampliada. E tudo isso passa pelo material de construção, né? Várias coisas.
que no caso o que é mais necessário nesses locais é saneamento básico, né? Enfim, etc. Tá. Fala, ele não come sacrifícios idólatras, não nos montes, não ergue os olhos para os ídolos repugnantes da casa de Israel, não comete adultério com a esposa do próximo, nem tem relações com uma mulher menstruada. Não maltrata a mulher, em vez disso, devolve o que toma dos seus devedores como garantia. Não rouba a ninguém, em vez disso, dá seu próprio alimento aos famintos e veste os que não têm roupa. Não empresta cobrando juros nem visando lucro. Em vez disso, recusa-se a agir com injustiça. Julga com justiça as questões entre um homem e outro. Sempre anda nos meus decretos e obedece às minhas decisões judiciais para agir com fidelidade. Tal homem é justo e com certeza continuará vivo, diz o soberano Senhor Jeová. Tá, eu vou encerrar aqui, mas tem quem quiser ler, tá na Bíblia, tá? Ezequiel, capítulo 18. E o meu pastor, ele era amigo de um dos donos da Votorantim. Ele foi, ele foi almoçar com um dos donos da Votorantim, aí ele tava com problema na época de saúde, né? Aí ele comia, a comida dele era legumes, né? Tava comendo legumes que ele tava com, acho que com uma úlcerazinha, aí ele teve que ficar comendo legumes por um tempo. Aí o meu pastor foi lá, né, conversar com ele, orar por ele. Isso faz tempo. Pois é, né? E Deus sabe de todas as coisas, né? Então é algo que não é gastar dinheiro, você entende? É um investimento. Um investimento para o futuro. Aqui quem vos fala é Yara Soares, um abraço a todos. E aí inclui, por exemplo, a Votorantim, ela tem um banco, né? Ela tem um banco. Então esse banco, ele é um banco, a Votorantim, além disso, ela tem um banco. Então tem um banco para funcionários também. Então olha só que interessante, né? Então como ampliar? Mas aí teria que ser uma espécie de é, seria um subbanco dentro do mesmo banco, entendeu? Votorantim. Então, vamos pensar assim, que o investidor ele quer investir, ele vai investir lucros e dividendos. Aí ele fala assim, eu quero investir em lucros e dividendos no país tal, na questão logística de distribuição da Votorantim e da Gerdau juntos. Mas aí ele fala assim, mas eu quero uma participação, por exemplo, eu vou investir no banco da Votorantim, entendeu? É a mesma coisa, mas tem como se fosse uma separação na questão de percentagem de lucro. Tem que ser uma coisa bem definida. Essa ideia é uma ideia interessante, que pode ser viável e muito lucrativo. Aqui quem vos fala é Yara Soares Fonseca de Souza. Um abraço a todos.